Boa tarde a todos, muito obrigada a todos os que estão a assistir aqui ou à distância. Muito obrigada em particular a quem permitiu esta sessão, desde logo os agradecimentos à FNAC, mas também aos nossos especialistas, assim os designamos, aqueles que selecionam os livros, as sugestões que o PNL há vários anos recomenda, e em particular desde que somos PNL 2027, 2 vezes por ano, aproximando-nos o mais possível da vontade de dar a conhecer sugestões, orientações de leitura mais atuais. Claro que agradeço muito ao Plano Nacional de Leitura, à minha equipe, porque sem esse trabalho, em particular o da Júlia, por isso que ela está aqui, enquanto rosto dos livros do Plano, as sugestões do Plano, o catálogo do Plano, agradecer-vos, portanto, a todos isso. Por fim, e portanto por princípio, muito obrigada a todos que vêm falar de um livro das recomendações deste semestre, o Água Lusa, o Pedro Sobral, a Júlia e outros que a seguir virão e a Júlia apresentará. Muito obrigada, porque é exatamente isso que nós queremos, falar dos livros. E não é fácil fazer este convite um pouco excêntrico, num sábado véspera de Natal, com a FNAC cheia de gente, com a cidade cheia de gente, mas se calhar os livros trazem uma loucura mansa em si próprio e nós queremos fazer parte disso. Obrigada aos livros que escolheram, vocês vão ver que são boas sugestões, e um abraço a todos, e boas festas e boas leituras. Muitas das coisas que eu ia dizer ela já comentou, já disse, portanto facilitou. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigada pela presença de todos, e é sempre um gosto enorme falar de livros. Falar dos livros do PNL é um gosto maior para quem me conhece e para quem sabe que eu gosto muito de fazer este trabalho. E hoje, particularmente, marcámos encontro aqui para falar dos livros PNL, porque foram publicados ontem, ao final do dia, as recomendações deste semestre. Como a Teresa referiu, a partir de 2017, o catálogo PNL, ou os livros recomendados pelo PNL, passaram a ser apresentados num catálogo, que é uma ferramenta, tornou-se uma ferramenta útil para todos os que trabalham com o livro e com a leitura, quer para professores, mediadores, famílias, leitores, para todos. Essas recomendações passaram a ser semestrais para que contemplassem, na medida do possível, todas as novidades editoriais, para que não se ficasse um ano à espera das novidades. Este catálogo, eu gosto de pensar que o catálogo do PNL é um catálogo muito inclusivo, porque é um catálogo que abrange todos. Abrange todos porque abrange vários perfis de leitores, os aventureiros, os classicistas, os radicais, todos, é muito eclético, mas também abrange os leitores mais competentes, menos competentes, mais fluentes na leitura, menos fluentes na leitura, os leitores que gostam de literatura, mas também os que gostam da banda desenhada, os que gostam de ciência, os que gostam da arte. Portanto, temos uma panóplia de sugestões que abrange todos. E é um catálogo que desde 2017, abrange não só os mais novos e os juvenis, mas também os adultos. Há muitos de nós, e talvez não, muitas outras pessoas que não sabem que o catálogo do PNL recomenda livros para adultos, e isso nunca é demais referir. Todos os anos, quando as recomendações saem, são publicadas nas nossas redes sociais e no nosso portal e nos média. Este ano fizemos um encontro diferente, foi decidido fazer um encontro diferente, e como gostamos de ter
uma proximidade com os editores, um diálogo próximo com os editores e com os livreiros, optámos por fazer numa livraria, e um grande bem-aja à FNAC por nos receber aqui. Vamos ter nesta conversa, convidámos para ter nesta conversa, eu própria, a representar a equipa do plano, a Inês Condenso da FNAC, que irá entrar a seguir. Tínhamos uma leitora, uma jovem leitora, que ontem à noite adoeceu e por questões de saúde não pôde estar presente. O Pedro Sobral, enquanto presidente da APEL. O Eduardo Agualusa como autor, porque o catálogo também se faz de autores. Uma mediadora da BLX, a Marina de Deus, e uma das especialistas do grupo, que faz parte do grupo dos especialistas do PNL, a Andreia Briggs. A todos pedimos que escolhessem um livro, e desse livro que fosse destas recomendações, portanto tiveram o privilégio de poder ver a lista antes de todos. E hoje o que nós vamos fazer aqui é partilhar a nossa escolha. Cabe-me a mim fazer a primeira apresentação do livro, ou a primeira escolha que eu fiz. Foi difícil, porque também quem me conhece sabe que eu nunca consigo escolher só um livro, e estava indecisa já com 2, 3, 4 livros, e depois pensei que não seria possível, e escolhi este livro que saiu em outubro de 2021, Como Ver as Coisas Invisíveis, da Planeta Tangerina. Este livro que tem como subtítulo Observações, Experiências e Perguntas de Artistas, Cientistas e Outras Pessoas com Imaginação, e eu escolhi este livro por 3 razões, e são essas 3 razões que eu quero partilhar convosco. A primeira razão foi porque a minha formação de base é de filosofia, e na filosofia nós aprendemos, uma das coisas logo que aprendemos no início é a perguntar, a colocar perguntas. E quando abri este livro, eu comprei-o ainda, não sabia que ia ser recomendado pelo plano, quando abri o livro, logo na primeira página surge uma pergunta, e a pergunta é: ver coisas invisíveis? Portanto, logo aqui me atraiu, porque gosto de perguntas, e das perguntas nascem mais perguntas, e as perguntas ajudam-nos a estruturar o pensamento. Portanto, pensei logo que tinha um bom livro entre mãos. Depois, pensar que ver coisas, abordar a questão da invisibilidade associada ao questionamento seria uma excelente razão. Segunda razão para trazer este livro aqui foi que nas primeiras páginas do livro nós percebemos que o livro mergulha no mundo do imaginário e da criatividade, e que quando se associa a criatividade ao gosto, à imaginação, nós somos capazes de proezas inacreditáveis, algumas até nos espanta a nós próprios. E é o que este livro, à medida que nós o vamos lendo, vamos descobrindo que, se exercitarmos a nossa capacidade de imaginação e de criatividade, somos capazes de coisas que possivelmente nunca pensámos que ia acontecer. E o livro diz-nos que as coisas invisíveis estão na arte, na filosofia, na ciência e no cotidiano. E mais ou menos a meio eu perguntei-me: então, a literatura? Será que não há imaginação e criatividade na literatura? E depois de pensar e de me questionar, consegui perceber que a literatura está presente ao longo do livro, de uma forma direta ou indireta, mas que está presente aqui, e que as autoras do livro, assim como a equipa consultora, usou, leu, releu muitos livros para construir este livro, e que nas linhas e nas entrelinhas há a citação de muitos outros livros. Eu sempre gostei de livros que abraçam outros livros como se da sua casa tratassem. É muito bonito. Fala de muitos livros. Eu ainda comecei a fazer uma lista dos livros que são mencionados, mas abandonei porque eram muitos. Recordo só um que é mencionado várias vezes, que é o Atlas do Corpo e da Imaginação, do Gonçalo M. Tavares, um livro fabuloso que também é recomendado pelo plano e que está aqui presente. A terceira e a última razão surgiu-me quando estava a pensar que livro trazia para aqui, para hoje partilhar convosco. E pensei que este livro era um bocadinho o espelho do catálogo do PNL. E vocês dizem-me:
catálogo do PNL num livro da Planeta Tangerina. Sim, porque este livro é recomendado para várias idades, dos 12 aos 14, dos 15 aos 18 e para maiores de 18, onde eu me encaixo. E, infelizmente. E, tal e qual como no plano, os livros podem ser recomendados para mais do que uma idade. Então, seria um bom livro. Trespassa vários temas, articula vários temas. Também os livros do plano são muitas vezes recomendados, incluindo mais do que um tema. Portanto, mais uma razão. E este livro é um livro que pode ter várias leituras e pode ser lido por várias pessoas com fluências leitoras diferentes. Tal como no catálogo do PNL, se pode fazer uma pesquisa por níveis de leitura, também aqui se pode ler. É um livro que se pode ler sozinho, acompanhado, com mediação, portanto, é um livro que espelha de facto o catálogo do Plano Nacional de Leitura e nada mais apropriado para trazer hoje. Há um lema, e vou-me calar já, há um lema no plano que é ler sempre, ler em qualquer lugar, que é o lema da nossa Semana da Leitura. Este é um livro que também pode ser cola deste lema, porque é um livro para ler sempre, porque se pode ler muitas vezes, e para ler em qualquer lugar. Por isso, acho que foi uma boa escolha e recomendo-vos a pesquisar. Agora sei que o Pedro vai falar de um livro. Boa tarde a todos. Obrigado. Já obrigado pelo convite. Eu também tenho 3 razões para o livro que trouxe. Tentei ser rápido, estamos a falar deste livro. Estamos a falar de uma obra magna, com quase 1000 páginas, eu acho que ultrapassa as 1000 páginas, mas basicamente trouxe o Stalingrado do Vassili Grossman por 3 razões fundamentais. A primeira, porque Stalingrado é possivelmente também uma das grandes tragédias, nessa grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de cerca de 2.400.000 mortos, entre os quais 1.200.000 passaporte soviético. Foi uma carnificina absoluta. E Vassili Grossman, que começa como repórter de guerra, ele estava presente durante toda esta batalha de Stalingrado, como repórter de guerra, ia escrever para o jornal do Exército Vermelho e captou, de facto, ao detalhe quase obsessivo aquilo que se passou. Apesar de ser uma ficção, isto tem uma categorização um bocadinho estranha, é um romance, mas de todo é um romance porque de facto tem aqui esta base de realidade, como digo, detalhe quase obsessivo. A segunda razão é porque este manuscrito é uma peça de liberdade e que demonstra muitas vezes o quão frágil é muitas coisas que damos por adquirido, nomeadamente o livro, os escritores e a consciência crítica que eles nos trazem. Foi um livro que foi truncado, foi vetado, foi censurado pelo regime stalinista, teve mais de 11 versões até que em 2018 chegou a esta versão definitiva, isto é, um livro sobre aquilo que foi a grande batalha de Stalingrado aparece naquilo que o autor e o escritor pretendia apenas em 2018. E demonstra também a importância do livro, da leitura, em regimes totalitários, em regimes onde a liberdade está ausente e onde há uma imposição de uma ideologia perante a realidade, onde o livro, pela liberdade que nos traz, não tem de facto lugar. E terceiro, que eu acho que é a principal razão, porque é um livro extraordinariamente bem escrito. Eu, como digo, o que o Grossman consegue fazer aqui é uma coisa extraordinariamente difícil, muito na onda daquilo que são os grandes escritores russos, é verdade, há aqui uma tradição por trás, ele tem pais literários de renome e que de facto trazem estes grandes épicos escritos, como eu digo, ao detalhe, e que faz aqui 2 ou 3 linhas narrativas muito interessantes. A primeira, como eu digo, esta base da realidade, isto baseia-se nos seus cadernos de guerra, aliás, já agora um paralelo, há uma edição muito interessante das edições 70 chamada Cadernos de Guerra, que basicamente são os seus diários durante todo este período, onde vamos encontrar muito daquilo que foram os acontecimentos e os factos que estão relatados neste livro, e também na Vida e Destino, que é outra grande obra do Vassili Grossman, e onde está também uma linha muito interessante, que é um oficial soviético que partilhou
o posto de observação durante aquele período, numa fase em que se foi muito abaixo, em que muito traumatizado, vira-se para Vassili Grossman e diz: tu, como escritor, tens como obrigação relatar tudo o que viste, nem que para isso percas a vida. E de facto, como digo, agora recorrendo à segunda razão por ter trazido este livro, quase o perdeu. Ele de facto tornou-se uma não pessoa durante o regime soviético, nunca foi reabilitado, aliás, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, ainda hoje aquilo que muitos consideram a democracia russa ainda não reabilitou este escritor, apenas no Ocidente, mas de facto isto dá uma ideia desta base de realidade que é escrito com este detalhe quase obsessivo. E depois por cima, uma ficção muito bem entrelaçada, os personagens que aqui estão, curiosamente um deles, o Grossman, era judeu, e uma das grandes personagens deste livro é um físico judeu, aliás, e agora voltando outra vez à segunda razão, perdoem-me, foi talvez um dos principais problemas que o stalinismo teve com este livro, ressalvar de um herói judeu num regime profundamente antissemítico. E basicamente o que ele faz é criar aqui uma ficção em cima desta realidade que, curiosamente e paradoxalmente, faz deste livro um grande livro de esperança. Isto é um livro que na pequena história dos indivíduos, na pequena história destes personagens, traz-nos momentos redentores no meio de toda aquela tragédia, no meio de todo aquele horror, e está-nos este paradoxo que eu acho que muitas vezes é o que a grande literatura consegue, que é, estando a descrever o perfeito horror, trazer-nos muitas vezes momentos de uma beleza absolutamente extraordinária, e ele faz apenas com a palavra e faz apenas com esta caracterização, descrição e produção de personagens. Aconselho vivamente. O livro parece muito complicado de ler, mas não o é. Outra grande linha deste livro é a forma como é lido por qualquer tipo de leitor, e agora recorro um bocadinho a estas funcionalidades do PNL. Não é preciso ser um leitor já muito treinado, ou um leitor já à procura de outro tipo de literaturas mais densas e mais complexas de todo. Também apela para um leitor exigente, mas também quem quer saber de uma grande história sobre uma das grandes tragédias do século XX, tem aqui de facto uma porta de entrada extraordinária. É um livro duro, mas simultaneamente redentor, e eu acho que é isso que faz a grande literatura. Agora as conclusões. Boa tarde. Bem, eu estou aqui por amizade para com a Teresa Calçado e também pelo carinho que tenho para com este projeto, o Plano Nacional de Leitura. Devo dizer que fiquei realmente espantado com a diversidade de títulos. É impressionante a diversidade de títulos, desde títulos clássicos, não é, que todos já lemos em algum momento da nossa vida, até livros recentemente publicados, alguns dos quais eu espero comprar hoje, depois de sair daqui, não é? Eu escolhi dois livros que na verdade estão completamente ligados. O último livro da trilogia do Jesus, do Coetzee, A Morte de Jesus, e o Dom Quixote. Esta trilogia do Coetzee são os seus livros mais difíceis, mais densos e mais misteriosos também, mais estranhos. Não há nenhum Jesus no livro, mas existe um menino, David, nesta Morte de Jesus, que lê o Dom Quixote para os seus companheiros, e fica claro, uma amiga minha que está fazendo uma tese de doutoramento sobre exatamente esta trilogia, na tese ela defende que Jesus é a literatura, é a grande literatura. E a mim agrada muito, não sei se era esta a intenção do Coetzee, mas parece fazer totalmente sentido, porque no fundo é a grande literatura que nos salva, que nos redime, sobretudo nesta época, em particular sempre, mas em particular, isso é óbvio, nestes tempos também eles estranhos que estamos atravessando. Então, o livro faz essa ligação ao Quixote, que é, enfim, um livro fundador de toda a grande literatura universal, e um livro que pode ser lido por todas as pessoas. Exatamente. E há bocado falou dos livros que abraçam outros livros, eu pensei exatamente nisso, não é? Quer dizer, este livro do Coetzee, que é também ele claramente um elogio da literatura, não é? Do resgate da literatura e da palavra, que remete para esse outro livro, remete diretamente para esse outro grande livro. Então deixava estas duas sugestões. Eu sei que o Coetzee, estes Coetzee, são difíceis, mas vale a pena ler com este olhar, com este outro olhar. E o Dom Quixote
vale sempre a pena ler e ler aos nossos filhos. A edição que está recomendada este semestre é uma edição juvenil do Dom Quixote. Eu não vou dizer editora porque não tenho a certeza, mas é uma edição juvenil. Há outras versões, mas a que saiu este semestre é uma edição juvenil, que é sempre boa para começar. Curiosamente, o que eu dizer está no Dom Quixote. Se não é vero. Obrigada ao Pedro e ao Eduardo Agualusa. Eu penso que agora passaríamos às outras sugestões do catálogo deste semestre e chamaria a Inês, a Andréa Brites e a Marina de Deus. Obrigada. Eu já tenho 3 cadeiras, vou precisar de normal. Eu vou. Olá, Inês. Vai, Elsa, vai. Podemos então continuar nesta mesa, por assim, mesa invisível, se podemos. Vamos começar com a Inês. A Inês está aqui em representação da FNAC, trabalha na área do marketing, mas está rodeada de livros e penso que nos vai falar de um livro que fala de livros. É isso, Inês? Pronto, obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um orgulho estar aqui convosco a falar de ler mais, não é? Que é uma das nossas missões, é de facto desenvolver este gosto pela leitura. E eu aqui, não só como diretora de marketing da FNAC, mas como mãe de 3 filhos, esta é uma causa que me é muito próxima e, portanto, nós todos os dias lemos livros lá em casa. Mesmo a mais pequena, que ainda não tem 2 anos, já quer ler a história antes de dormir, e eu acho isto importantíssimo para a saúde mental das nossas crianças, para o bom desenvolvimento, e por isso trouxe um livro infantil. Também é Natal, é um ótimo presente de Natal, é um dos melhores presentes de Natal que se pode receber, e portanto trouxe um livro de Natal que fala exatamente sobre isso, sobre a importância de ler e as asas que nos dão todos os dias. Cada livro que nós lemos, cada página, em cada envolvência, em cada história, são asas que ganhamos, e isto fala disto, não é? Este é um livro do Rócio Bonilla, é a montanha de livros mais alta do mundo, e é sobre a ambição de uma criança em voar, e como ela aprendeu a voar através da literatura. É maravilhoso, teve um feedback muito positivo dos meus filhos, já o testei, testei ontem à noite, e às tantas já queriam mesmo fazer esta montanha de livros e atirar-se lá de cima, e, portanto não sei se perceberam a ideia. Mas pronto, acho que este é o propósito da nossa literatura. Obrigada, Inês. Vamos ouvir as sugestões da Andréa. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, evidentemente. Em segundo lugar, agradecer um convite a montante que me foi feito para ser especialista, para integrar a equipa de especialistas do PNL, da qual muito me orgulho. É um desafio imenso, nem sempre fácil, não o desafio em si, mas o papel de ajuizar é sempre difícil, sobre quais são os critérios que devemos ter. Há sempre uma zona cinzenta nestes critérios, e isso é importante, parece-me importante passar esta mensagem. É possível que na nossa subjetividade, por muito criteriosas que sejamos e criteriosos que sejamos, haja momentos em que consideramos que um livro é muito importante porque há uma circunstância de leitura que assim o determina, ou nós consideramos isso, e se calhar passado 2 ou 3 anos até podemos não considerar exatamente igual. E por isso é que os critérios são sempre tendencialmente objetivos, mas que têm uma carga inevitável de efêmero e de presente.
naquilo que me diz respeito e respeitando, passando o pleonasmo, respeitando os critérios de toda a gente, é óbvio que a qualidade literária, a qualidade estética é o principal critério, é assim uma baliza orientadora. Depois, a partir daí, colocam-se desafios e eu, enquanto especialista, avalio, se assim se pode dizer, ou escolho, prefiro o termo, livros na área do infanto-juvenil, que já por si é uma categoria, enfim, polémica, digamos. O que significa que às vezes pode ser muito confortável, outras vezes pode ser muito desconfortável. Há muitos anos atrás ouvi pessoas mais ou menos da área dizerem coisas como avaliar livros ilustrados ou banda desenhada é mais fácil porque aquilo é só bonecada, não é? E então, apelando a esta ideia de bonecada, eu resolvi, pois, trazer 2 livros que são 2 volumes de uma banda desenhada. Eu não sou especialista em banda desenhada, portanto tudo aqui parece estranho e um desvio. Portanto, são 2 volumes de um livro que se chama Heartstopper. Portanto, para os cânones é tudo mau. Portanto, eu trago uma banda desenhada cujo título está em inglês, juvenil, tem pouquíssimo texto, portanto não é por aí que vamos dar competências de leitura às nossas criaturas júniores. Ainda não cheguei. E porquê é que eu resolvi trazer este livro? Ora, portanto, em primeiro lugar, do ponto de vista da estética da banda desenhada, demito-me desde já de fazer juízos, porque eu não sou especialista em banda desenhada e, portanto, não os faço. Do ponto de vista da relação entre texto e imagem para aquilo que me interessava, que é o tema, a narrativa, o fio narrativo, a empatia com o potencial leitor, e pareceu-me sempre que funcionava muito bem. É muito correto, é muito fluido, há uma relação efetiva entre a leitura da imagem e a leitura do texto que é quase que subjaz àquilo que nós vamos interiorizando e, portanto, parece que não estamos a ler a imagem, e isso parece-me interessante. E o tópico é um tópico que eu acho que é caro a todos os adolescentes, é uma história de amor. É uma história de amor e que nos projeta para um conhecimento. 1, 2, sim. Que nos projeta para aquela realidade. É a realidade normal da escola, em que alguém conhece alguém, em que alguém está numa crise existencial de não ser correspondido, em que a outra pessoa é alguém altamente improvável, etc. É a história que se replica ao infinito, desde que a literatura é literatura, seja no Dom Quixote ou aqui no Heartstopper. É verdade que não exatamente da mesma forma, não estou a comparar nem a estética nem a relevância, estou a dizer que é um tema universal. E como universal que é, parece-me que também conta e deve constar o facto, eu não gostava de ter de o dizer, e portanto estou aqui num paradoxo, digo ou não digo, mas acho que é importante dizer. É uma relação, é um namoro entre 2 rapazes. Eu preferia não ter de o dizer, ficava mais aliviada, era sinal que era indiferente, mas a verdade é que ainda não é. E ainda não é indiferente naquilo que são catálogos oficiais e ainda não é indiferente naquilo que é o nosso discurso mais institucional. E a razão pela qual eu escolhi estes 2 livros é porque não há rigorosamente diferença nenhuma. Ou seja, eu não vejo nada de panfletário nestes 2 livros. Eu vejo uma história de um enamoramento entre 2 adolescentes, que no caso são 2 rapazes. E a história é muito bonita, com todos os dilemas, com todos os dramas, com todos os entusiasmos, e por isso é que já tem 4 volumes, 3 já traduzidos em português, e parece-me, para mim é importante, que o PNL também representa, são 5. É que eu tenho aqui uma leitora infiltrada, que não é minha. Há aqui uma leitora infiltrada. Temos uma adolescente que só lê este livro. Não é leitora, mas só lê estes livros, certo? Ou seja, está a começar a ser leitora.
Não é, ela diz que não é. Mas vamos arranjar outro depois. E, portanto, agora perdi-me por causa disso. 5 volumes, 3 traduzidos, 2 que ainda não estão traduzidos. E havia mais qualquer coisa para dizer, mas que agora não me lembro. Pronto, paciência, não faz mal. Do ponto de vista... estávamos a falar do catálogo e da relevância que eu acho que estes livros podem ter num catálogo como o PNL. O catálogo do PNL não é um livro de instruções. O catálogo do PNL não é, e não deve ser, e pelo menos desde 2017, não é suposto ser uma cartilha. E por isso é que não há 10 livros no PNL. Por isso é que há dezenas, centenas de livros no PNL. Para que cada um de nós e cada uma de nós possa lá ir, perceber para quem é que é recomendado, tem orientações de títulos. É como uma biblioteca. É a mesma coisa. Nós vamos a uma biblioteca e também temos a orientação dos temas, temos a catalogação que nos ajuda. Portanto, nós não pretendemos no PNL fechar, nós pretendemos no PNL dar pistas de leitura, abrir em várias direções e poder ter todos os leitores, dentro daquilo que é possível, reconhecíveis e reconhecidos e que consigam ver em espelho algum livro, um livro que seja, que está naquele catálogo e que os represente. E nesse sentido, ter este conjunto de livros, para mim, enquanto especialista que assumo a responsabilidade de ter sido eu a escolhê-los, parece-me essencial. Eu nunca desprestigiar a qualidade do livro. O livro não pode estar apenas pelo tema, pelo tópico, pela intenção. Mas, se nós conseguimos juntar as duas coisas, é evidente que um livro como este tem de estar representado. À parte disso, acho que já verifiquei que do ponto de vista da recepção leitora corre lindamente. Para além da Maria, que eu conheci aqui, e que eu perguntei se ela queria vir aqui conversar, mas ela, eu percebo, ela é mais tímida, era o que faltava, a rapariga já leu o livro e ainda tem de vir aqui prestar declarações. Não é? Há limites. E, portanto, mas para além da Maria, já tive pessoas mais velhas a quererem o livro e mais novas também. Portanto, já comprei também como prenda de Natal e já tive também lá um leitor em casa que é um bocadinho mais novo que tu, Maria, mas também não lê e que também, quando me viu a ler, quis ir ler o livro e já leu os 2 volumes. Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa disponibilidade e boas férias. Obrigada pelo convite para estar aqui em representação das Bibliotecas de Lisboa. Eu vou começar por dizer que eu tinha escolhido o Heartstopper, mas pronto, não deu, e como livros é coisa que não falta nas bibliotecas, acabei por escolher um infantil, assim, muito rapidamente. É um livro muito simples, é uma história de aventuras de 2 crianças que partem em busca do desconhecido, em busca do impossível e de uma ave que é considerada muito rara. Eu gostei imenso deste livro, tem umas ilustrações lindíssimas, de uma autora norueguesa já premiada, ainda que creio que este é o único livro que ela tem traduzido para português. Gostei imenso do livro, precisamente porque fala-nos da esperança, da motivação, da perseverança e da capacidade de ir à procura de uma coisa que toda a gente nos diz que não existe e que por vezes podemos alcançar. Não sei se tem assim muito mais a acrescentar, eu acho que é uma questão de irem ver. O título, é verdade, o título A Grande Caça aos Pássaros, de Nora Breck, eu não sei se diz Breck, porque é norueguesa e eu norueguês não sei, e é editado pela Alfarroba, saiu agora em setembro de 2021, portanto é muito, muito novinho. Obrigada. Muito obrigada. Fica as sugestões, no catálogo podem já ser consultados os 320 livros recomendados este semestre, aproximadamente, se a memória não me falha. Já está disponível no portal do PNL, podem ir lá consultar e de certeza que vão encontrar um livro do vosso agrado ou do agrado de alguém para poderem oferecer ou sugerir. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Deste pequeno evento e que mais-valias traz para o PNL, o que poderá trazer? O PNL é sempre uma mais-valia porque vai divulgar todos os livros e o catálogo.
e as sugestões de leitura e ter pessoas ligadas ao livro, como mediadores, especialistas, livreiros, autores, todos eles ligados ao livro, a fazer a escolha e a divulgação de um livro, eu penso que é uma forma de marketing muito positiva e muito boa para o Plano Nacional de Leitura e principalmente para os livros. Ok, muito